Mas Deus, só Ele pode te levar. Os sonhos dos homens podem se frustrar, mas o sonho de Deus jamais. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho. Olá, eu cumprimento todos com a paz do Senhor, quem estão nos ouvindo, quem está nos assistindo pela live. É com muita alegria no meu coração que eu estou aqui mais uma vez na Rádio Cidade 106.3, a rádio que toca o seu coração. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, eu quero agradecer ao Walter que está na parte técnica, a missionária Andréia que está aqui nos acompanhando, a nossa convidada especial no dia de hoje, a psicóloga Flávia Latorre. Obrigada, tá, Flávia? Eu que agradeço pela oportunidade. Seja sempre bem-vinda, Flávia. Obrigada. A Maria Clara, que está aqui também na parte técnica, nos acompanhando com a live. E é sempre, meus amados, meus irmãos, que eu venho para este programa muito feliz, muito alegre e louvo muito a Deus pela oportunidade de ter esse programa hoje, que é o projeto Não Desista dos Seus Sonhos. Através deste projeto, Deus tem aberto as portas não só para mim, mas para que nós possamos ajudar outras pessoas, porque graças a esse trabalho, Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida, principalmente essas pessoas que estão aqui conosco hoje, durante essa live. E também é um projeto evangelístico e um projeto de ajuda social. Então eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. A semana passada nós tivemos aqui conosco a Rawane e graças a Deus e ao programa Não Desista dos Teus Sonhos e a essa emissora, a essa rádio, nós conseguimos fazer a ajuda social para a Rawane, que está para ganhar neném. Quem não teve condições de ajudá-la ainda está em tempo. A Rawane está para ganhar neném e ela precisa de muitas coisas ainda para o seu bebê. Quem quiser entrar em contato conosco ou com a Rádio Cidade, nós vamos passar depois o endereço para vocês. E os brindes de hoje são um corte de cabelo da Zilda Cabeleireira Unissex, uma sobrancelha, design de sobrancelha com a Suzana Cabeleireira do Espaço da Mulher e um batom. Quem está fazendo a doação do brinde de batom é a consultora de beleza, a Mauriceia. Muito obrigada pela parceria, Zilda Cabeleireira, Suzana do Espaço da Mulher e a Mauriceia. Sempre muito obrigada por vocês serem parceiras do nosso programa. Então é só vocês participarem, comentarem a live de hoje, que no final, nos últimos 10 minutos, nós vamos estar fazendo o sorteio de brinde. E vocês têm um prazo de 1 semana para comparecer aqui na Rádio Cidade e fazer a retirada do brinde. Amém? Bom, hoje, o tema de hoje é um tema muito especial, meus amados. É um tema onde, particularmente, eu acredito que mexe com a vida de todos nós. Eu irei abordar o tema sobre oração. É um tema muito amplo, muito complexo. E eu vou compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque o que seria uma oração? A oração, na verdade, ela não é só uma conversa com Deus. A oração, ela é um momento muito precioso em nossas vidas, onde nós temos um encontro com Deus, onde nós temos uma intimidade com Deus. E isso faz com que nós tenhamos grandes mudanças em nossas vidas. Então, eu vou convidar você que tem a sua Bíblia, você que está nos ouvindo neste momento, a Bíblia é a palavra de Deus, para que vocês possam nos acompanhar. A Bíblia, ela tem inúmeros versículos que falam sobre oração. Mas eu separei 3 versículos por questão de tempo e porque também depois eu quero fazer algumas perguntas e a Flávia, ela vai falar sobre o trabalho dela como psicóloga, sobre ansiedade, que hoje também é uma doença, né? Um tema muito polêmico na nossa sociedade, muito comum. Então eu separei 3 versículos que falam sobre ansiedade. O primeiro que eu gostaria de compartilhar com vocês é Tiago, capítulo 5, versículo 16. Eu vou ler a minha Bíblia. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados um aos outros e façam oração um pelos outros, para que vocês sejam curados.
a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Em uma outra versão da Bíblia, fala-se que a oração de um justo tem muito poder. Então, que nós possamos guardar essa última frase, que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Porque, meus queridos, meus irmãos, muitas pessoas já estão desanimadas de orar, até muitas vezes pessoas que participam frequentemente de uma igreja, porque o inimigo tem tentado colocar na cabeça que, às vezes, a minha oração e a sua oração, ela não está sendo ouvida por Deus. Mas não, nós temos que continuar orando. Em 1 Tessalonicenses, deixa eu só pegar aqui o versículo, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus nos fala que nós temos que orar sem cessar. Nós temos que orar sem cansar. Ou seja, a oração, ela tem que ser diariamente em nossa vida, para que nós consigamos vencer todas as batalhas espirituais. Então, que nós possamos viver essa palavra da oração nas nossas vidas. E a oração, ela tem vários motivos. Tem N motivos na minha vida e na sua vida. Então, às vezes, vocês vão estar aí perguntando, mas por que é importante a oração? O que é a oração? Hoje nós estamos vivendo num mundo de tanta ansiedade, não é, Andréia? Maria Clara e todo mundo que está aqui, acredito que concorda comigo, a Flávia, a psicóloga, o Walter. Nós estamos vivendo num mundo de tanta ansiedade, de tanta correria, um mundo tão secular, que muitas vezes, meus amados, nós não conseguimos tirar um tempo para Deus. Ou então, quando nós conseguimos tirar um tempo para Deus, muitas vezes a gente se ajoelha e a gente não consegue falar com Deus. Porque muitas vezes as perturbações do mundo, a ansiedade e a correria são tão grandes que eu não consigo ter aquele momento de concentração, aquele momento de intimidade com Deus. Então, até isso a gente tem que colocar, porque nós temos que orar em espírito, porque muitas vezes a nossa oração, ela não ultrapassa o teto e ela não chega no trono de Deus. Nós temos sempre que orar com o coração puro, como uma criança. É isso que o meu coração está me incomodando para que eu possa passar para vocês e também para que eu possa viver isso na minha vida. Então, quais motivos nós podemos orar? São tantos e inúmeros os motivos. Nós podemos, ore pela vida espiritual da sua família, ore pela salvação da sua família, pela salvação dos seus filhos, como foi falado aqui a semana passada, que os filhos, eles são heranças do Senhor, que o Senhor nos confiou. Ore para que Deus molde o nosso caráter, para que nós possamos ter um caráter, uma índole que agrada a Deus. Ore pelos seus sonhos. Eu sempre falo aqui com a maior alegria do meu coração, que Deus, Ele ainda realiza sonhos. Mas para isso nós temos que orar sem cessar, meus amados. Porque tem dia que o inimigo, ele é tão astuto, que ele coloca na nossa mente, no nosso coração, que é para que nós... É como se fosse assim, olha, para de orar, para de lutar, porque você não vai alcançar esse sonho. Então que vocês não desanimem de orar pelos sonhos de vocês e confiar ele a Deus, somente a Deus. Ore pelos necessitados, pelas pessoas que estão doentes no leito de hospital, pelas pessoas que estão presas, pelas pessoas que estão passando fome. Ore também, meu querido, para que você possa abençoar a vida de alguém. Você já pensou nisso? Não só pedindo as bênçãos de Deus. A nossa oração, ela não pode ser uma oração egoísta. O Pai Nosso, ele é uma oração que Jesus nos ensinou, ele é uma oração universal e ele é feito em terceira pessoa. Então que nós também possamos orar pensando nos outros, orando para abençoar a vida dos outros e não pensando só na nossa vida, não sendo egocêntricos e pensando que a oração ela é benéfica somente para mim. Amém? Quando nós oramos pelos outros, Deus coloca no nosso coração uma paz muito grande, uma paz tremenda, né, missionária Andréia? Verdade. E assim, é algo que eu aprendi na minha vida em oração, que fala Mateus 6, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. O que eu tenho aprendido? Que muitas vezes não, na maioria das vezes, nós temos que ter um lugar secreto de oração. Que você possa descobrir na sua casa, no seu trabalho, onde que é esse lugar secreto de oração. Porque
em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, fala que nós temos que orar sem cessar. Sim, você pode acordar orando, glorificando a Deus, dirigir orando, trabalhar orando. Claro que nós podemos fazer isso, tomar banho, em tudo nós podemos dar glória a Deus e orar. Só que nós temos que tirar um momento para ter intimidade com Deus. Eu vou ser bem sincera com vocês. Hoje isso para mim é uma necessidade, não é mais uma obrigação. Porque às vezes quando eu não tirava esse momento, eu ficava com meu coração ficava me incomodando como se fosse uma obrigação. E hoje eu glorifico a Deus, porque a oração na minha vida, ela é uma necessidade. Onde eu consigo estar em comunhão com Deus. E muitas vezes, quando eu estou ansiosa, quando eu não sei o que falar, não sei por onde começar, eu fico ajoelhada e peço para Deus colocar as palavras no meu coração, as palavras na minha boca. Hoje eu sinto falta da oração. E a Bíblia nos diz que Deus conhece até uma lágrima. Porque tem dia que eu, você, nós estamos tão sem força que a nossa lágrima para Deus é uma oração. Tá? E Deus, Ele sabe a nossa necessidade antes mesmo de pedirmos. Só que Ele quer, meus amados, Ele quer essa conversa, Ele quer esse tete a tete. Porque na Bíblia Ele perguntou para um paralítico, o que você quer? Ele sabia, Jesus sabia que o paralítico queria andar, mas Ele queria ouvir da boca dele, meu Senhor, eu quero andar. Assim, meu querido, Deus quer ouvir da sua boca no dia de hoje. O que você quer? Qual que é a sua angústia, qual que é a sua ansiedade, qual que é o seu sofrimento? Deleite-se no Senhor, agrada-te do Senhor, coloca suas preocupações na mão do Senhor e Ele vai te dar a resposta que você tanto necessita. Amém? Vamos ouvir uma música do Leandro Borges, que é Deus e Eu. Eu gostaria que vocês ouvissem essa música em oração. Essa música, na verdade, ela é uma oração. Só você e Deus, e mais ninguém. Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vale. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar só ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook, não. Faz o Mateus 6:6 diz: entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra ele. Conta em segredo, porque publicamente ele vai te honrar.
hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo com meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso. Deixa este lugar. Eu quero agradecer a Ana Paula, que está nos assistindo. Um beijo a Thaisa, nossa companheira da Assembleia, nossa amiga. A Maura, lá de Rubinéia. A Dani Trombeta, nossa parceira. A Aline Palma. Obrigada, Aline, pela participação. Zé Emílio, meu marido, beijo, Deus abençoe. Luciele, isso, Clara? Boa tarde para todos, continuem nos assistindo e que Deus abençoe. Vamos participar. A Jaqueline também, já aqui um abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada pela participação. Se vocês tiverem perguntas para fazer, aproveitem para fazer, que hoje nós temos a participação de uma psicóloga, a Flávia Latorre. E também participe da live, comentem, que hoje os brindes são um corte de cabelo da Zilda Cabeleiro Unissex, um design de sobrancelha com a Suzana, do Espaço da Mulher, e também um batom da Mary Kay com a consultora de beleza Mauriceia. Então vocês continuem assistindo, participando. Nós estamos falando de um tema muito importante, que é sobre a oração. Nós sabemos que a oração, ela tem muito poder e que Deus, ele fez grandes milagres através da oração. E que Jesus Cristo é o nosso único intercessor. Então que nós possamos sempre orar, sempre clamar, chorar na presença de Deus, como disse agora a música do Leandro que nós ouvimos. Vamos chorar para Deus, vamos clamar para Deus, não vamos chorar para as redes sociais, nem para o Facebook. E Deus, meu amado, minha irmã, meu irmão, Ele que ouve a tua oração, Ele que ouve o teu clamor, muitas vezes trancado no seu quarto, no seu lugar secreto de oração, Ele vai te recompensar. Não vamos fazer como os hipócritas, que a Bíblia nos dá exemplo, que muitas vezes oravam só para mostrar que estavam orando, porque Deus conhece o nosso coração. Então, ore em silêncio, que o nosso Deus, ele vai honrar a nossa oração. Amém? Eu gostaria de ler agora Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5, que fala sobre oração, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que ele fala sobre oração, sobre o Pai Nosso. Então eu gostaria de ler nesse momento a partir do versículo 5. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Amém? Então a nossa oração é você e Deus e mais ninguém. Que lindo! Igualzinho disse a música do Leandro agora. Você e Deus e mais ninguém. Continuando o versículo 7. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Como eu havia dito aqui no programa hoje, meus queridos, nosso Deus, ele não é um Deus, ele não é surdo. Nós vemos aí, muitas vezes, não estamos aqui para julgar, mas vãs repetições, ele ouve, desde que seja feito de coração, tá? E que nós temos que entregar a Deus e confiar. E pedir
que Ele nos ensine a orar. Que tudo aquilo que não provém dEle, que Ele possa tirar do nosso coração. Porque muitas vezes a cegueira espiritual, os ciscos dos nossos olhos são tão grandes que nós estamos orando, mas aquela oração ela não é da vontade de Deus, aquele pedido. Então, que Deus possa tirar o cisco do meu olho, o cisco do seu olho, tirar tudo que não é dele, do nosso coração, tudo que não provém dele, e que a nossa oração, que ela possa agradar principalmente a Deus. Eu sei que muitas vezes não é fácil, a gente tem os sonhos, os projetos de vida colocados na agenda, e a gente pede sempre sobre aquilo, muitas vezes sofrendo, esperando, e Deus responde, mas nós não acatamos aquela resposta de Deus. Então que nós possamos colocar na nossa oração, meu Deus, que seja feita a tua vontade. Continuando, no versículo 9 do capítulo 6, Jesus nos ensina, portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então que nós possamos refletir. Quando nós pedimos perdão para alguém, a alegria do nosso coração é que essa pessoa nos perdoe. Até porque Deus, Ele não se alegra do nosso coração com mágoa. Nenhuma oferta é bem-vinda ao altar de Deus se nós temos mágoa de alguém. Já imaginou nós pedindo perdão para Deus e Deus não nos perdoando pelo nosso pecado? Então, que seja feita essa justiça. Da mesma maneira que as pessoas nos magoam e que pedem perdão para nós, que nós também possamos aprender a perdoar. Amém, meus amados? E algo que Deus também colocou no meu coração, quando eu falo desse lugar secreto de oração, particularmente eu demorei muito para achar o meu lugar secreto. A Clara que está aqui do meu lado, ela sabe que eu estou falando a verdade. E o meu lugar secreto é meu escritório. Quando eu estou com a porta trancada e o ar ligado, é porque eu estou no meu momento de oração. E eu não gosto de ser interrompida, porque a gente sabe que não é fácil essa conexão com Deus. Nós temos que aprender a buscá-la. Então, que vocês possam aprender, que nós possamos aprender cada dia mais a ter intimidade com Deus, a ser um canal de bênção na vida das pessoas, a aprender a orar pelas pessoas, a aprender a abençoar a vida das pessoas, porque abençoando, meus irmãos, a vida das pessoas, com certeza, Deus nos retribui de uma maneira maravilhosa, que só quem faz é surpreendido pelo poder de Deus, da maneira que Deus nos exalta, nos glorifica e também coloca essa alegria na nossa vida. Amém? Flávia? Oi. Tô falando muito, né, Flávia? Não, à vontade. Pastor Wellington Tocha, um beijo, querido pastor. Obrigada pela presença, pela participação. A Cleide, obrigada, tá, Cleide, pela participação. Um beijo, Deus abençoe. Vanessa Oliveira, obrigada, continue nos acompanhando. Andréia, um abraço, Deus abençoe. Nós vamos, ao final do programa, orar e pedir para Deus, para que Deus desperte novamente no coração e na mente de cada um de nós o anseio de buscar a presença dEle, o anseio de orarmos, e que caia por terra, meus irmãos, meus amigos, tudo aquilo que o inimigo tem tentado levantar, que a nossa oração, ele mente para nós, fazendo com que nós pensamos, imaginamos que muitas vezes a nossa oração, ela não chega no trono de Deus, mas ela chega sim, desde que seja feita de coração. E não existe receita para oração, não existe, eu costumo dizer assim, que muitas vezes nós só pensamos em pedir, Deus me abençoe, Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo. Isso eu tenho certeza que não agrada a Deus. Então, como é feita a oração do Pai Nosso, que nós possamos começar a nossa oração glorificando o nome de Deus, exaltando o nome de Deus, dizendo que só Ele é santo,
que nós possamos continuar a oração pedindo perdão pelos nossos pecados, levantando súplicas ao nosso Deus. E depois que venham as petições. E que essas petições, é claro, não sejam só individuais, mas que sejam também pensando no amor ao próximo, na necessidade das outras pessoas. Tá? Que nós possamos seguir este exemplo de oração e que a nossa oração possa agradar ao coração de Deus. Flávia, eu gostaria agora de apresentar você e mais uma vez agradecer pela sua participação no nosso programa Não Desista dos Seus Sonhos. A Flávia, ela é graduada em Psicologia pela Unifunec em 2015, é pós-graduanda em Psicanálise. Ela atua como psicóloga social no município de Rubiné, em Santa Clara, no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e ela é psicóloga de uma clínica aqui em Santa Fé, que é a Clínica Saúde Integral. Atende criança, adolescente e adulto. E eu convidei a Flávia hoje para que ela possa colocar em prática essa questão da ansiedade. Eu estou lendo um livro do Augusto Cury e ele fala muito que a nossa mente, meus queridos, a nossa mente ela tem o poder de nos fortalecer ou de nos derrubar. Então que nós possamos, com a ajuda de Deus, que só com a ajuda dele, e é claro, Deus coloca alguns profissionais na nossa vida que são capacitados, que são muitas vezes como um anjo para ajudar a superar essa ansiedade. Então eu gostaria que a Flávia pudesse abordar esse tema de ansiedade, Flávia. Isso. É um prazer, fiquei honrada pelo convite. E falar de ansiedade é estar na ansiedade de estar aqui, né? Não tem como. Mas eu preparei um tema aqui para conversar com vocês, mas a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a ansiedade é que a ansiedade é uma emoção normal do ser humano. Né? Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas não entendem. Que vê a ansiedade como um mal, mas não, a ansiedade ela é natural. Vamos pôr que 99% das pessoas sentem ansiedade, e a ansiedade ela é positiva porque ela nos ajuda a lidar com o medo, com a preocupação. Então a ansiedade vem nos preparar para eventuais coisas virem a acontecer. Né? Então, dessa forma, a ansiedade ela é natural. Até porque a gente cria expectativas, né? Então a gente não quer que essas expectativas elas venham falhar. Sim. Agora, como saber se a minha ansiedade é um problema? Né? Interessante, Flávia. A ansiedade ela vai se tornar um problema quando ela começar a trazer prejuízos para minhas atividades diárias. Tá? Quando a minha ansiedade for vivida de uma forma mais intensa, fora da normalidade. Eu coloquei alguns sintomas psicológicos e físicos para quem está nos ouvindo poder entender. Às vezes essas pessoas passam, né, por ansiedade, não sabe se é ansiedade, se é outro transtorno. Então eu preparei aqui para a gente conversar. A ansiedade psicológica, alguns sintomas são constante tensão e nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, preocupação exagerada em comparação à realidade. Eu acho interessante esse ponto, porque as pessoas elas se preparam para tal acontecimento e elas acabam criando toda uma fantasia diante daquilo, achando que vai ser o pior. E não deve ser assim, né? Então, nesse ponto, as pessoas, na ansiedade, elas têm uma preocupação exagerada em comparação à realidade, daquilo que vai acontecer. Insônia, essa parte eu acho engraçada, porque até a minha mãe comenta, ela fala mente tagarela, né? Então, a gente deita para dormir e aí a nossa mente não para, pensamentos, e às vezes a gente nem sabe o que a gente está pensando. Nem você está dormindo ou está sonhando. Então ali a gente pode observar uma ansiedade que está sendo exagerada, né? Que a gente precisa observar. Uma outra muito comum, né? Agitação dos braços e das pernas. A gente consegue ver nas pessoas, aquela pessoa está ansiosa, né? É um sintoma psicológico. Agora o sintoma físico. Dor ou aperto no peito, palpitação, respiração ofegante, falta de ar, aumento do suor,
tremores no corpo, sensação de fraqueza ou cansaço, boca seca, náuseas, dor de barriga ou diarreia, né? Então são alguns sintomas físicos aí pra gente olhar. Esses sintomas que eu coloquei pode ser considerado normal, tá? Com qualquer ser humano. Mas existe também a crise de ansiedade, que vai se diferenciar um pouco com tudo isso que eu coloquei. Na crise de ansiedade, é interessante que essa pessoa, se ela se identifica tendo uma crise, que ela procure um psiquiatra, um psicólogo para estar orientando. Então, alguns sintomas da crise, esses sintomas, eles podem acontecer tanto num evento, onde a pessoa vai e ela está se preparando para alguma coisa, para apresentação, para um casamento, para a chegada de um filho, pode acontecer. Como? Não, né? Esses sintomas, eles podem vir eu andando na rua, eu dentro da igreja, e eu não sei o que está acontecendo. Então, a gente, nesse caso, precisa se buscar ajuda. Então, alguns sintomas para a gente entender palpitação, coração bate forte, dor no peito, sensação de sufocamento, tontura, dor de cabeça, boca seca com dificuldade para engolir, respiração rápida e ofegante, medo de perder o controle da situação, estômago embrulhado, indigestão, náusea, sudorese, tensão nos ombros e pescoço. Então, esses sintomas, que pode ser vivido de uma maneira mais intensa, a gente pode considerar que essa pessoa está numa crise de ansiedade e precisa se buscar ajuda. Tá? Flávia, te interrompendo assim, e como que eu sei, até que ponto que eu sei que essa ansiedade, ela é comum, né? Porque tem gente que, eu sou professora, a gente tá aqui, a gente sabe que tem uma ansiedade quando vai começar a live, que eu acredito que é uma ansiedade normal, quando você entra numa sala de aula, até muitas vezes quando você vai viajar, que você sabe que você tem que arrumar uma mala. Sim, mas até que ponto que eu sei que essa ansiedade é algo normal, ou que eu tenho que procurar uma ajuda, como você colocou, como psiquiatra, como psicólogo? A partir do momento que você perceber que esses sintomas, eles estão dificultando o seu dia a dia. Você não consegue mais fazer as suas atividades diárias, porque todos esses sintomas, eles estão te rodeando do dia que você acorda, na hora do seu almoço, à tarde. Então aí é preocupante. 24 horas, no caso. Não chega a ser 24 horas, pode ser menos. Eu costumo colocar 7 horas por dia. Certo. Tá? Então, aí é preocupante. Caso contrário, se for só por uma questão de um evento, no caso a gente aqui, né, tem toda a ansiedade, apresentação de uma aula, é natural, né, é normal. Mas se esses sintomas virem acontecer no mínimo 7 horas por dia, então aí já tem que procurar uma ajuda. Tá? Flávia, tem alguma diferença? Porque agora, assim, a gente ouve falando muito da síndrome do pensamento acelerado. Tem alguma diferença essa síndrome com a ansiedade? Olha, tá interligada, não tem como falar das duas coisas separadas, né? Eu acho que o nome que vem de uma forma nova, mas já existia antes. Né? Então é esse pensamento que o ser humano fica em cima, até por conta da sociedade que a gente está vivendo hoje, como se a gente tivesse que dar conta de tudo na organização. Então esses pensamentos, eles ocorrem, mas a gente precisa ter calma, né? Respirar. Existem algumas coisas que dá para fazer para a gente diminuir essa ansiedade. Que além da medicação, se for o caso, e o tratamento com o psicólogo, existem algumas alternativas naturais que podem ajudar o controle da ansiedade, que é praticar atividade física, que é uma coisa que todo profissional da área da saúde vai orientar, né? Porque quando você caminha, pode ser com uma amiga ou pode ser sozinha, você está organizando seus pensamentos, está ouvindo uma música, está relaxando, está respirando. Então, de alguma forma, a atividade física é essencial. Né? Sim, o hormônio. A respiração, que é uma das coisas assim que às vezes as pessoas não se atentam e é muito importante. Então, aquela coisa, respira que vai passar. Né? A gente tem costume de falar isso. E de fato isso é real, só que as pessoas veem isso como um conforto e não como algo realmente necessário.
Então, é necessário sim, quem está passando por uma crise de ansiedade, respirar fundo para que corra oxigênio dentro do seu pulmão, para que vá na sua corrente sanguínea, vá no seu cérebro, que você possa relaxar. Tá? Então, tem várias técnicas de respiração que dá para fazer, tem várias orientações na internet que dá para pegar, que é muito legal. Então, assim, é uma das dicas que eu coloco para diminuir a ansiedade. E a questão de evitar pensamentos negativos, né? Então, o pensamento negativo corrói a gente o tempo inteiro. Então, ao invés de eu ficar com um pensamento negativo, eu começar a colocar coisas positivas dentro de mim. Né? Eu acho que a oração entra aí. Sim, né? Com certeza. É aquilo que eu te falei, né? A nossa mente tem o poder de nos derrubar, no caso. Sim. Ou ela te fortalece ou ela te derruba, que seria o controle do que você pensa através da oração. Isso. A questão da oração, como eu no início você estava falando, o tanto que é importante, eu dentro da minha área como psicóloga clínica, todos os meus pacientes que têm uma religião, não importa qual seja, eu tenho uma eficácia muito maior com eles do que pacientes ateus. Né? É claro que é uma sugestão, é o que ele quer ser, a gente não interfere nessa questão dentro do atendimento clínico, mas quando o paciente ele tem uma religião, a gente tem uma eficácia assim, muito maior. Né? Então, na oração, de fato, é uma das coisas que ajuda muito para quem sofre de ansiedade. Na oração, a gente pode compartilhar nossa angústia, o nosso sofrimento com Deus. E quando a gente compartilha esse tipo de sentimento com alguém, a nossa ansiedade ela diminui. Né? Quando eu converso com um amigo daquilo que eu estou sentindo, a gente acaba se sentindo mais leve. Né? E aí quando eu não tenho um amigo, por exemplo, eu posso conversar com Deus. Né? É o nosso melhor amigo. Quando eu estou numa crise de ansiedade, em que ninguém vai me entender, eu posso compartilhar esse meu sofrimento em pensamento com Deus. E quando eu faço isso, a ansiedade do paciente diminui de fato. Né? Então é extremamente importante a oração também. Na oração a gente reflete sobre os acontecimentos do nosso dia a dia, a gente introduz pensamentos positivos, né? Nos alimenta de esperança. Então a oração ela é essencial para o paciente. Né? Você falou de algumas terapias, né? Aí, no caso, algumas técnicas que nos ajudam Sim. a diminuir a ansiedade. Você falou da caminhada, da atividade física, você falou da respiração, a oração, conversar com alguém. Sim. Né? E o que seria, Fábio, o que teria, assim, quais são os fatores predisponentes aí, no caso, que pioram a ansiedade? O que você colocaria como psicóloga? Que piora a ansiedade depende do evento que você se encontra, né? Às vezes um trabalho que está te sufocando, que você sabe que aquilo não está adequado, né? E acaba entrando numa ansiedade maior, então tem algumas coisas que acaba aumentando a ansiedade. Então o trabalho exaustivo, a tensão, a correria do dia a dia. Então tem algumas coisas em relação a isso que acaba aumentando a ansiedade, né? Então precisa observar como que tá o seu dia a dia. Né? Não adianta a gente acumular. Não adianta a gente acumular tudo que a gente não dá conta, a gente é ser humano. Né? Então a gente precisa depositar também as nossas atividades num outro para nos ajudar. Né? Precisa delegar funções e confiar. Sim. Exatamente. Não ficar achando que consegue resolver todas as coisas, né? Ficar sobrecarregando de trabalho. Tá, Maria Clara? Ô, Flávia, e o que você é psicóloga clínica aqui em Santa Fé? Tem o teu trabalho em outras cidades, mas assim, como psicologia clínica aqui, o que você atende mais na tua clínica? Qual que é o tipo de problema dentro dessa área? Isso, o que mais chega até você? Depressão. Pacientes deprimidos é o que mais chegam no consultório hoje. Né? Poucas pessoas vêm para se conhecer, no caso, porque a terapia ela não é só para quem está no limite. A terapia é para quem quer se conhecer, quem quer se olhar, se permitir, ver coisas novas.
E as pessoas têm um pensamento leigo a respeito disso, né? Acha que a terapia é só para quem está no limite, e não é assim. E a maioria dos meus pacientes são depressivos. A maioria. A maioria. A gente tem, muitas vezes, assim, a gente esquece, né? Eu falo isso não só por mim, mas eu acredito que a maioria da população, a maioria das pessoas, a gente esquece de ser feliz e se preocupa muito com coisas que muitas vezes não são tão importantes. A gente sofre muitas vezes por coisas que a gente sabe que tudo tem seu tempo, toda prova ela tem um tempo para começar e para terminar. Sim. E a gente deixa de viver pequenos momentos com o nosso filho, na nossa vida, com os nossos amigos, que são momentos de alegria. Exato. Porque a qualquer momento a nossa vida pode ser ceifada. Isso é algo que nós não temos controle. Então eu acho que tem muitas coisas que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a lidar com as situações de ansiedade. Eu acredito muito, é uma pergunta que eu até faço para você. A ansiedade, ela pode gerar uma depressão. Ela Sim. pode futuramente causar uma depressão. Sim, por eu não conseguir controlar os meus impulsos. Então, a ansiedade, ela vai nos afogar, de alguma forma, em todos os meus sintomas. E aí, a partir disso, eu posso ter uma depressão. Então, a depressão, ela não chega do nada. Ela chega através do estresse, através da ansiedade, da tensão, para depois se chegar numa depressão. Sempre tem uma causa primária. Sempre tem uma causa primária. Ela não acontece, tive depressão a partir de ontem. Não, houve vários fatores anteriormente para que você hoje pudesse estar com depressão. E tem como sim a gente não chegar no nosso limite. Eu acho que o mundo que a gente vive hoje, dessa sociedade, faz com que a gente tenha que dar conta de tudo. Sim. E o primeiro passo é a gente entender que a gente é um ser humano. E o ser humano, ele erra, o ser humano não dá conta, ele falha, E aí, quando eu admito isso dentro de mim, eu me permito errar. Eu permito não dar conta também. E a ansiedade, ela acaba não estando dentro de mim de uma forma tão intensa, porque eu me permito errar. Então, por que eu estou sofrendo tanto? Então, para chegar na depressão, precisa estar no limite. Infelizmente, as pessoas acabam chegando no seu limite. Mais alegria, mais vida e menos perfeccionismo. Exatamente. É isso. E da ansiedade para a depressão, lógico, a depressão é como se ela fosse um grau maior da ansiedade. Sim, porque na depressão eu vou ter vários outros sintomas. Vou ter o estresse, o nervosismo, dificuldade para dormir também, dificuldade no meu dia a dia para eu realizar as minhas tarefas. Então, na depressão, ela é muito maior, com certeza. E dessa depressão é um caminho para muitas pessoas para a síndrome do pânico, que a pessoa começa várias outras questões, Síndrome do pânico, um outro tema também, suicídio, que está tendo, a gente teve recentemente aqui em Santa Fé. Então, assim, a depressão, a partir da depressão pode vir outros casos, assim, que pode ser que não tenha volta, E também acho que vem a falta de nós, a família, os pais, as mães, alguém da família, tá prestando atenção, nas atitudes daquela pessoa, fica algo ali, tá errado. E às vezes a pessoa sozinha não percebe. Nós dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho, temos que estar atento a isso para começar a encaminhar essa pessoa para um caminho. Sim, Walter, mas hoje, o mal, eu falo assim, o mal que a gente está vivendo hoje, século XXI, todo mundo, assim, muito secular, a questão de muita informação, a informação de uma maneira muito fácil, e muitas vezes não é uma informação verdadeira, pela internet, ou muito excesso de trabalho. O que está acontecendo? Muitas vezes nós, assim, que somos, você que é pai, eu que sou mãe, a gente deixa de perceber o nosso filho dentro de casa. Dentro de casa, Então, isso é muito perigoso. Nós nos reunimos mais para um almoço, para um jantar, um café junto. A gente conversa muito pouco. Muito pouco. A gente vai deixando. E a pessoa às vezes tem coisas para te falar e ela percebe que você chegou com o trabalho, você tem outro compromisso, ela acaba deixando para depois. E algo que seria pequeno vai ficando maior ainda no dia a dia. Como a Flávia colocou, que é a questão da respiração. Gente, a respiração, nós respiramos só pela graça de Deus. Respiração é algo tão... É um milagre tão grande, é uma troca gasosa que acontece no nosso organismo.
o oxigênio que entra nos pulmões. E a Flávia deu a dica que isso ajuda De fato, gente. a controlar a ansiedade. A gente não dá valor nem nisso. Não dá. E quando eu coloco isso para os pacientes, né? Respirem em momentos de crise, de depressão, naquele momento que você tiver. Eles voltam e eles falam que foi o que ajudou. Né? Ah, eu corri pro banheiro, eu fiz uma respiração diafragmática e realmente funciona. Né? Quando eu jogo oxigênio pro cérebro, eu consigo me acalmar. Porque quando a gente está ansioso, a gente fica... Fica a respiração parecendo um ofegante. cachorrinho, a gente não consegue nos conter, a gente não consegue nos controlar. Então a respiração é um dos pontos importantíssimos. Se você conseguir controlar a tua respiração durante uma crise de ansiedade, Vai te automaticamente você vai conseguindo causar aquela harmonia no seu organismo. Né? vai, Tanto de que fato. nas técnicas de relaxamento Uhum. que existem na fisioterapia, Sim. a yoga Uhum. e as outras técnicas, todas Sim. são o quê? Até mesmo Pilates, através do controle da respiração. Exatamente. Então isso é muito E um importante. E uma exercício coisa de tão respiração simples, né? deveria ser um exercício rotineiro, mesmo para aqueles que não estão com aquela ansiedade já doentia, deveria ser um exercício rotineiro para a nossa saúde, como é escovar os dentes, é fazer Sim. uma oração, deveria ser algo rotineiro. Levantou, faz uns exercícios de respiração, vai dormir à noite, faz, com certeza isso ia trazer muita qualidade. Mas, na Walter, sua tudo que diz respeito à disciplina é muito difícil. É difícil. Eu Nossa, vejo, complicado. eu vejo assim, a oração é uma disciplina, que seria a primeira coisa. Abrir o olho, obrigada, meu Deus, por estar viva, e orar. E muitas vezes na correria a gente não consegue fazer isso. Assim, durante o dia, Daniel não orava 3 dias. Então, a gente vê na Bíblia quantas pessoas, quantas vezes Deus falou, Deus livrou através da oração, Deus mostrou o caminho, Deus orientou. E assim, muitas vezes passa o dia e a gente não consegue orar. Porque não temos disciplina, porque acontece de um telefonema, alguma coisa chamar a atenção, alguém chegar, você está atrasada para o trabalho. Então, a disciplina, ele é a chave do nosso sucesso. Mas é por isso que eu falo que existe agenda. Quantas vezes eu não coloco a minha agenda do dia lotada de compromisso e passo o dia e não consegui abrir a agenda? Infelizmente, esse é o nosso estilo de vida. Mas nós somos seres humanos, pecadores, e graças a Deus, eu acho que só da gente enxergar essa falha em nós, já é algo muito bom. Sim. Eu acho que é o primeiro passo, né, Flávia? Sim, De é querer aceitar que nós somos seres humanos, né? Para depois a gente correr atrás do nosso sucesso. Eu preciso interiorizar dentro de mim de que eu vou falhar, né? De que eu sou falha, De né? que eu sou falha, né? Porque se eu não aceitar isso, eu vou ter uma angústia, né? Vai vir uma ansiedade. Não, eu não tinha que ter errado, não, eu tinha que dar certo, aquele emprego era para ser meu. A gente fica desse jeito. E então, não ficar pensando assim, né, Flávia? Porque o mundo tá assim, não, mas eu não tenho, eu para Deus, não tem ninguém. Deus, ele ama cada um de uma maneira, eu falo assim, não tem nenhum DNA igual, tanto que a nossa digital, a minha digital é minha, a sua digital é sua, então cada um para Deus tem sua preciosidade, então cada um tem que cuidar da sua vida, porque com certeza isso agrada muito a Deus, porque a nossa vida, ela é templo do Espírito Santo. Então a nossa vida, ela é preciosa diante de Deus. A gente não consegue imaginar como uma pessoa chega assim a possibilidade de tirar a própria vida. É porque, como a Flávia colocou, essa pessoa ela já está num alto grau de depressão, né? O inimigo, a gente não sabe até que ponto que nós não estamos aqui para julgar. Mas é muito complicado, é um tema muito amplo. polêmico. sim. E a pessoa passou anos, mesmo aquela que não chega a um ponto de tirar a própria vida, muitas vezes ela passa meses e anos sofrendo por coisas que não vai nem acontecer. Exato. Nem aconteceram, nem vai acontecer. E muitos chegam a esse ponto de tirar a própria vida por situações que ela achou que estava acontecendo ou que ia acontecer com aquela pessoa. É uma situação complicada mesmo. Flávia, obrigada. Eu que agradeço pelo participação. convite, fiquei honrada de estar aqui. Sempre que precisar, só chamar que a gente vem falar sobre os temas. Nós vamos te chamar, se você tiver mais algo para falar. Tá. Não, era isso mesmo que eu tinha preparado, que cada um que está ouvindo possa refletir sobre o que foi posto, né? Questão da ansiedade, e que vocês possam cuidar mais de si,
né? Cuidar mais de si, ficar com a família, né? Com os amigos, aproveitar momentos que são importantes, né? As outras coisas são consequências, né? Às vezes a gente deixa a nossa família, quem a gente ama, para correr atrás de coisas que às vezes nunca mais eu vou ver aquilo, né? Então que a gente possa priorizar a nossa família. Sim. E lembrar, né, que Deus nos fala através da palavra dele, através da Bíblia. Ele pede para que nós possamos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Ele nos fala: lance sobre mim toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele é quem cuida de nós. Então que nós possamos descansar. E também uma outra passagem na Bíblia que nós temos que sempre lembrar é que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Porque o dia de hoje ele tem suas próprias preocupações. Então, cada dia tem as suas preocupações. Eu sei que isso não é fácil, mas vamos tentar viver o dia de hoje. Vamos viver o dia de hoje, porque o dia de amanhã ele terá suas próprias preocupações. E orar para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos dê saúde mental e saúde física. Porque muitas doenças hoje elas estão acontecendo porque as pessoas não têm mais a saúde mental. Então vamos aprender a cuidar da nossa mente e assim consequentemente nós também estaremos cuidando do nosso corpo. Tá? Agora já chegou o momento do nosso sorteio. Eu quero agradecer a participação de todos que acompanharam a nossa live, que nos assistiram o tempo inteiro. Muito obrigada. Que Deus abençoe fortemente a vida de cada um de vocês. Que Deus desperte na vida de vocês o desejo, a capacidade, a vontade de estar orando todos os dias. E agora nós vamos para o nosso sorteio. Maria Clara, vem aqui no meio. É o que eu ia falar. Tira primeiro aqui do Zilda. Agradecer a Roseli Costa. Colocou aqui muito bom esse bate-papo. Deus em primeiro lugar sempre. É isso aí, Roseli. Um grande beijo. Que Deus abençoe. O primeiro sorteio do corte de cabelo. Primeiro sorteio do corte de cabelo. Da Zilda Cabeleira Unissex. Eunice Munhoz. Eunice do Todos. Na live Milene Calazans. Obrigada, Eunice. Vai ficar aqui, tá bom? O teu papelzinho. Deixa eu mostrar. Tá aqui, Clara? Tá. De trás pra trás da Mary Kay. Traz a Mary Kay. Isso. Eunice, da Atual Todos. Tá? Vale um corte de cabelo, Eunice Munhoz. Obrigada pela participação. Deixa eu pôr para o próximo. Deixa eu ver, Andréia. Vai. Qual que é agora, Clara? Agora design de sobrancelha. Design de sobrancelha com a Suzana Cabeleira, Espaço da Mulher. Aqui, ó. Vamos lá. Vou traduzir aqui. Deixa eu falar. Andréia Cristina. Ai, que emoção. Andréia Cristina. Mas não é Andréia. Andréia Cristina ganhou um design de sobrancelha. Ela é daqui de Santa Fé também. É de Santa Fé. Está assistindo qual live, Clara? Isso, a nossa. Está na live, na minha live, no meu perfil Milene Calazans. Parabéns, Andréia. Você ganhou um design de sobrancelha. Vou pedir pro Walter tirar o próximo. Agora o Walter vai tirar um batom da Mary Kay, que foi brinde doado pela consultora de beleza Mauriceia, que é nossa parceira. Obrigada, tá, Mauriceia? Um beijo. Deus abençoe. Obrigada pelo brinde. A Mauriceia pediu para falar que a pessoa que vai escolher as cores da coleção nova da Mary Kay. Essa é a rabuda. Vamos ver. A Maria Clara tá dando risada. Eu acho que eu já até sei quem que é. Segundo brinde. A Thaísa Reginaldo. Isso, é. Nossa amiga da Assembleia, Thaísa. Você mesmo. Você ganhou a semana passada uma agenda. Aqui, ó. E agora você ganhou um batom da Mary Kay. Parabéns, Parabéns, Thaísa. Certinho, com os três. Bom, nós vamos finalizando o nosso programa de hoje. Não desista dos seus sonhos. E eu gostaria de pedir que vocês continuem orando pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Não desanimem. Não desanimem, porque Deus é conosco. Nós somos filhos de Deus. E Ele nos ama. Então que nós possamos sempre confiar os nossos sonhos a Ele, somente a Ele, e orar pelos nossos sonhos. Não desista dos seus sonhos, porque Deus ainda realiza sonhos. Essa é a maior especialidade, é o maior milagre do nosso Deus. Amém? Vamos ouvir, Walter, o hino
que é Com muito louvor. Com Muito Louvor, da Cassiane. Um beijo, Deus abençoe, obrigada pela participação. Falar pra Thaísa não acostumar, porque tem um cara, isso é real, um pastor, uma programação em São Paulo, todos os sorteios que tinha ele ganhava. Não era que armava, ganhava. Aí teve um sorteio que ele não ganhou, ele ligou inconformado na rádio. Como que eu não ganhei? Não, dá alguma coisa até errada, como que eu não ganhei? E ele ganhava sempre, era impressionante. Você vai orar? Dá tempo, não dá, Val? Acabamos na hora. Isso, olha aí que a irmã Sônia mandou mensagem pedindo oração para o Ademir. Está aqui dando a mensagem de oração, então olha. Tem aqui a Ana Paula. Ora por mim também precisa de oração. Basta somente esperar. Olha pra mim. Super bem. Você exerce uma profissão que eu gosto muito, eu queria ter feito, mas você vai na vida, vai Mas ainda dá tempo. Hã? Ainda dá tempo. Agora vou investir na profissão da filha. Então Ano que vem eu vou fazer o curso de vendas. Acho que tem. Você tem vontade de fazer, tem que fazer. É verdade. As pessoas falam, mas você não tem. Ali eu cavo a música, eu faço toda a vida. Se quiser orar, eu faço tudo isso, você ora, fica à vontade. 3 pessoas de uma geral, a gente faz assim, vou falar. Não é que Deus vai Direção ao horário. não é sempre todo cantor, não. Mesmo que ele tira, você vai lá e tira de novo. Parece lá, você vai lá e faz de novo, aí ele libera. No meu casamento tem música que eles fazem isso, aí eu vou lá e... Quem faz muito isso é o pessoal da Chile Você Carvalhais. passa o endereço. Tem mais um. Dona Azevedo, Vai tocar. Aí outro dia eu escrevi no Face. Nós somos uma emissora de rádio e pagamos, porque nós pagamos o mercado aqui. Aí eles liberaram. é porque está trabalhando. Deixa eu colocar um telefone. Basta somente. Quando ela finalizar, vai passar endereço. Eu vou lá, vai passar. Aí não tem endereço. Ela falou que tem uma nutricionista aqui, não. Uma nutricionista que trabalha com essa cidade. Agora já sai a psicóloga já foi respirar. Posso lá trocar minha esposa pela... Você só leva o seu papel e fala que você vai tocar, ela vai gostar. Tá? Passar até por ela. Tá bom, Vai a reta. Tá de olho. E quem vai te falar? Você e o É a Sônia, Ana Paula Durani, perto da Verônica? Isso. Na frente. Eu bati palma lá, eu pulei que amor vem na frente. Não. Que tá a Anastácia. Isso, é a Anastácia que é a nutricionista. meus irmãos, meus amigos. A Sônia pediu oração para o Ademir. E Ana Paula, de Urânia também, ela mandou mensagem. Está precisando de oração ela
e o filho dela e a igreja dela, Ana Paula de Urânia. E todos nós precisamos de oração. Então, neste momento, eu convido todos a orar, pedir para o Espírito Santo de Deus nos dar sabedoria, humildade. Deus querido, Deus maravilhoso, Pai amado, só o Senhor é santo, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Pedimos que neste momento o Senhor venha, Pai, nos esvaziar de nós mesmos. Que o Senhor venha, Pai, perdoar os nossos pecados, porque nós somos pecadores, nós somos pobres, nós somos necessitados. Que cada um possa reconhecer a sua humildade diante da tua grandeza, Senhor, e se render aos seus pés, ó Pai. Nós nos rendemos aos seus pés, porque sem ti nós não somos nada. Nós viemos do pó e voltaremos para o pó, Pai. Humildemente, Senhor, na tua presença, eu peço perdão pela tua nação, pelo seu povo, Pai, que muitas vezes peca contra ti sem saber. Que o Senhor possa, Pai, converter o coração de cada um que está nos ouvindo agora, Pai. Que o Senhor possa, Pai, ganhar almas para ti, Senhor Jesus. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres, ó Pai, na nossa nação, no nosso Brasil, na nossa cidade. Que o Senhor possa levantar pessoas, ó Pai, que tem o coração quebrantado para ajudar os outros, meu Deus. Que o Senhor possa vir nos dar sabedoria e entendimento que só vem de ti, para que nós possamos orar de acordo com a tua vontade, para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade, Pai. Não no meu nome, Senhor, porque eu não sou nada, ó Pai, mas no teu santo nome. Eu abençoo, Pai, todos os ouvintes. Nós abençoamos e declaramos chuvas de bênçãos, ó Pai, nos lares desta cidade, nos lares de quem nos ouve, que os seus anjos estejam acampados, ó Pai. Que toda ansiedade, que toda falta de fé, que tudo que o inimigo tem tentado colocar no coração das pessoas e na mente caia por terra, Pai. As pessoas que ligaram aqui, meu Deus, que estão precisando de oração, que neste momento o teu Espírito Santo possa colocar alegria, possa vivificar sonhos, ó Pai, possa colocar esperança no coração dos teus filhos amados, ó Pai. Leva, Senhor, refrigério na alma daqueles que sofrem, ó Pai. Leva, Pai, felicidade e alegria daqueles que já não têm mais o desejo de viver, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, ouve a nossa oração, coloca alegria no nosso coração e nos ensina a abençoar a vida dos outros. É no teu santo nome que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Que não os olhos, mas Deus, só Ele pode. Os sonhos dos homens podem se frustrar, mas o Senhor de Deus jamais. Ele foi bom.